Em uma ilha deserta, isolada do mundo e esquecida pelo tempo, João, o último dos apóstolos, recebe uma visão divina que mudará para sempre o destino da humanidade. Exilado, mas nunca sozinho, ele é chamado a testemunhar a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. De sua mente humilde, surgirá uma narrativa gloriosa e aterradora, que trará à tona os segredos do fim dos tempos, os juízos divinos e a esperança eterna para os fiéis. O que João verá e ouvirá será um convite à reflexão profunda, à transformação e à redenção. Não perca a chance de acompanhar esta jornada divina. Inscreva-se e comente de onde você está assistindo para não perder nenhum capítulo desta história espiritual que marcará a sua vida. Na ilha de Patmos, onde o vento cortante e o silêncio imenso eram os únicos companheiros de João, o apóstolo se encontrava em uma solidão profunda. Exilado, longe das igrejas que amava, de seus irmãos na fé, e longe das promessas vivas de seu Senhor, seu coração sentia-se vazio, mas ao mesmo tempo repleto de saudade pela presença de Cristo. Apesar das correntes e do isolamento, ele nunca se sentira abandonado, pois sabia que o Senhor sempre estava com ele, mesmo em seu exílio. Enquanto João caminhava pela rocha, o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de cores douradas. Ele se sentou e, com os olhos voltados para o mar infinito, orou em silêncio, buscando consolo e força. Em sua oração, ele recordava os tempos passados, as obras e milagres de Jesus, mas também sabia que o fim estava próximo, e ele, o último dos apóstolos, estava prestes a testemunhar o cumprimento das palavras do Mestre. O sofrimento que ele vivia em Patmos parecia ser apenas o começo de algo ainda maior. De repente, algo grandioso aconteceu. O céu diante de João se abriu, como um grande livro se desdobrando, e ele viu o que jamais poderia imaginar. Uma luz intensa e cegante, mais brilhante que o sol, tomou conta de toda a sua visão. E dentro dessa luz, apareceu alguém que ele já conhecia, mas cuja presença agora era totalmente diferente. Era Jesus Cristo, mas não mais o Jesus humilde que ele conhecera na terra. Ele estava glorificado, ressurreto, vestido com roupas brancas resplandecentes, e seus olhos brilhavam como chamas de fogo. Sua voz era como o som de muitas águas, poderosa e autoritária. João, tomado por um medo reverente, caiu prostrado diante de Cristo. Mas Jesus, com a suavidade de um pai, o tocou, dizendo: João, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto, mas agora vivo para todo o sempre. Escreve o que vês e envia às igrejas. Essas palavras penetraram profundamente no coração de João. Ele se levantou com um novo vigor, mas ainda atônito pela majestade da visão. Ele sabia que aquilo não era apenas uma visão pessoal, mas uma comissão divina para transmitir ao mundo o que Deus queria revelar. O apóstolo, tocado pela força e pela luz da presença de Cristo, sentiu-se pequeno, mas ao mesmo tempo fortalecido, como se um poder invisível o sustentasse. Ele havia sido escolhido e nada poderia impedi-lo de cumprir sua missão. Com as palavras de Cristo ecoando em sua mente, João se preparou para escrever. O destino da humanidade estava prestes a ser revelado, e ele seria o mensageiro. Cada palavra que ele escrevesse, cada visão que ele registrasse, teria um impacto eterno. A batalha espiritual entre o bem e o mal estava prestes a começar, e ele deveria ser o testemunho fiel de tudo o que aconteceria. Com o coração transbordando de reverência e temor, João se sentou e começou a escrever as palavras que Cristo lhe havia ordenado. O céu parecia continuar aberto, e as visões que ele receberia não eram apenas sobre o que estava por vir, mas sobre o conflito espiritual que se travaria nos corações dos homens e mulheres ao longo dos tempos. O apóstolo sentiu que estava prestes a entrar em um terreno sagrado, onde a revelação do fim do mundo se entrelaçaria com a salvação e o juízo de todos os seres humanos. E assim, com o olhar fixo na glória de Cristo, João começou a registrar tudo o que ele via. Ele não sabia o que mais lhe aguardava, mas uma coisa era certa: a história da humanidade nunca mais seria a mesma. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, estava prestes a abrir o livro selado, e o futuro de todas as coisas começaria a ser revelado. Agora, com um coração cheio de fé e um espírito renovado pela presença de Cristo, João sabia que sua missão estava apenas começando. O caminho à frente seria árduo e cheio de desafios, mas ele estava preparado
para testemunhar a verdade divina, mesmo que isso significasse enfrentar grandes tribulações. A primeira das visões estava prestes a ser revelada, e o apóstolo se preparava para o que viria a seguir. A visão de João se intensificou. Após ser comissionado por Cristo a escrever o que veria, o apóstolo não apenas presenciou a majestade do Senhor, mas foi chamado a testemunhar a condição das igrejas espalhadas pela Ásia Menor. 7 igrejas, 7 mensagens divinas. Cada uma representava um aspecto da caminhada cristã, suas virtudes, suas falhas e os desafios que enfrentavam. João sabia que aquelas mensagens eram mais do que simples exortações. Eram revelações profundas sobre o estado espiritual da igreja em todos os tempos, desde os primeiros cristãos até aqueles que viveriam até o fim dos tempos. A primeira carta foi para a igreja de Éfeso. Escreve à igreja de Éfeso: Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, disse Cristo. E João percebeu que, apesar da pureza doutrinária e da perseverança dessa igreja, algo de vital havia se perdido. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. João sentiu o peso dessas palavras, como se elas atravessassem o coração. O zelo inicial pela verdade, a paixão ardente que havia dado origem à fé de Éfeso, estava se esvaindo. Eles continuavam firmes na fé, mas a chama do amor por Cristo se apagava lentamente, substituída por uma religiosidade fria e sem vida. A exortação de Cristo era clara: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. João olhou para essa visão, profundamente tocado pela tristeza que essa falta de amor verdadeiro causava ao coração de Cristo. Era como se um véu de frieza espiritual cobrisse as igrejas, mas também havia esperança. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A segunda carta foi para a igreja de Esmirna. Esta, ao contrário de Éfeso, enfrentava grandes perseguições. Eu sei a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, disse o Senhor. João viu então o sofrimento dos cristãos dessa cidade. Eles não tinham riquezas materiais, mas possuíam uma riqueza espiritual que os fazia mais do que vencedores. O sofrimento seria intenso, com prisões e morte, mas Cristo prometia algo glorioso: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. João observou em silêncio a fé inabalável de muitos crentes em Esmirna. Eles sabiam que, embora o sofrimento fosse inevitável, o que aguardava aqueles que perseverassem era uma recompensa eterna, indescritível. Em seguida, a carta para a igreja de Pérgamo foi revelada. João viu uma igreja que vivia no centro de uma cidade corrompida pela idolatria e pela moralidade pervertida. O Senhor disse: Eu sei onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que retiveste o meu nome, e não negaste a minha fé, nem mesmo nos dias em que Antipas, a minha fiel testemunha, foi morto entre vós. A igreja de Pérgamo, apesar de manter sua fé em Cristo, lutava contra as heresias que ameaçavam sua pureza. João viu, então, o perigo de um cristianismo que se deixa seduzir por ensinamentos errados, como o que aconteceu com Balaão e os nicolaítas. Arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles farei guerra com a espada da minha boca, disse o Senhor. O apóstolo refletiu sobre como a luta contra a heresia e o pecado era um campo de batalha difícil. Era preciso mais do que palavras. Era necessário viver em santidade e resistir às tentações do mundo. A carta para a igreja de Tiatira foi a próxima. A visão que João teve dessa igreja foi a de uma comunidade que, apesar de suas boas obras, estava sendo corrompida pela tolerância ao pecado. Cristo disse: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Contudo, ele repreendeu a igreja, pois toleravas aquela mulher Jezabel, que se diz profetiza e ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. João viu, com tristeza, como uma igreja que começava com zelo e boas intenções foi sendo envenenada por falsas doutrinas e práticas impuras. A exortação de Cristo foi dura: Eu a lançarei na cama, e aos que com ela adulteram em grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Quando a carta para a igreja de Sardes foi revelada,
João percebeu a tragédia de uma igreja que se tornara morna e estava espiritualmente morta, apesar de sua aparência de estar viva. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto, disse Cristo. João viu como a falta de zelo e a conformidade com o mundo haviam feito com que os membros de Sardes se distanciassem da verdadeira vida em Cristo. A mensagem para essa igreja foi clara: desperta e confirma o que resta, que estava para morrer. A verdadeira vivência da fé não se limita a aparências ou rotinas. Ela exige ardor e compromisso contínuo com Cristo. A carta para Filadélfia foi um raio de luz. Esta era uma igreja fiel, apesar das dificuldades. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, disse o Senhor. João observou como a igreja de Filadélfia, embora pequena, era forte no Senhor e perseverante em sua palavra. Apesar das perseguições, a fidelidade a Cristo nunca os havia abandonado. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo todo. A promessa de Cristo para essa igreja foi uma garantia. Ao vencedor, farei coluna no templo do meu Deus. Por fim, João viu a carta para a igreja de Laodiceia. Cristo disse: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. João sentiu o peso dessas palavras de repreensão. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica materialmente, mas espiritualmente empobrecida. Eles confiavam em suas riquezas e se sentiam autossuficientes, mas estavam espiritualmente cegos e nus. Cristo, com misericórdia, chamou-os ao arrependimento. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Essas cartas que João registrou eram um reflexo das lutas espirituais enfrentadas pelas igrejas e pelos cristãos ao longo da história. Cada uma delas trazia uma mensagem clara de advertência e esperança. Cristo não estava apenas dando conselhos. Ele estava desafiando cada igreja a examinar sua própria fé e a voltar-se para ele de todo o coração. João, com o coração pesado e ao mesmo tempo cheio de esperança, entendeu que essas mensagens não eram apenas para o passado, mas para todos os cristãos. Elas falavam ao coração de todos que desejavam permanecer firmes na fé, não importa a tribulação ou o desafio. Ele sabia que depois dessas cartas, uma nova e aterradora visão se aproximava, e a jornada espiritual estava apenas começando. A visão de João continuou a se desdobrar diante dele, como um rolo que se abre lentamente, revelando segredos divinos que eram antes ocultos aos olhos dos homens. Depois de escrever as cartas às 7 igrejas, João sabia que o maior mistério da revelação estava por vir. Ele foi levado em espírito até o trono celestial. Uma grande porta se abriu no céu, e uma voz como trombeta lhe disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João foi tomado por um sentimento de reverência, sabendo que estava prestes a presenciar o que jamais imaginara. À medida que ele subia, uma visão deslumbrante se descortinou diante de seus olhos. O trono de Deus estava no centro, rodeado por uma gloriosa luz que iluminava todo o céu. Ao redor do trono estavam 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro em suas cabeças. Eles estavam de joelhos, adorando o Senhor, e suas vozes ressoavam em louvores e adoração. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, e que há de vir. João sentiu sua alma ser envolvida por uma paz indescritível, mas também um temor profundo. Ele estava na presença da majestade divina, e nada parecia mais real do que a glória de Deus. O som da adoração preenchia todo o espaço, e as vozes dos anciãos clamavam de uma forma que ia além do entendimento humano. O Senhor estava ali, cercado pela adoração dos celestiais, e João sabia que o desfecho do mundo estava se aproximando. À frente de Deus, no centro do trono, estava um livro selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. João observou com atenção, e uma grande tristeza tomou conta de seu coração. Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra foi encontrado digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Um anjo forte questionou em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? João, angustiado, começou a chorar, pois sabia que se o livro permanecesse fechado, o plano de redenção de Deus para a humanidade nunca se cumpriria. O sofrimento e a salvação do mundo
estariam selados, para sempre, além do alcance dos homens. Mas então, um dos anciãos se aproximou e disse-lhe: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. A palavra do ancião encheu João de esperança. O Cordeiro, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, era o único digno. João então viu à direita do trono um cordeiro que parecia ter sido morto, mas estava em pé, vitorioso. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele se aproximou do trono e, para surpresa de João, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele, cada um com uma harpa e um cálice de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Eles cantaram um cântico novo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A adoração celeste cresceu em intensidade, como um clamor que atravessava as fronteiras do tempo e do espaço. Todos no céu, na terra e debaixo da terra, se uniram em adoração ao Cordeiro, dizendo: Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. João ficou maravilhado com a grandiosidade da cena celestial. Ele sabia que estava vendo a verdadeira vitória de Cristo, a revelação do poder de Deus e a promessa de redenção cumprida. O cordeiro que foi sacrificado estava agora tomando o livro selado, o qual continha a revelação do fim dos tempos, a vitória final sobre o mal e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Com o cordeiro agora diante do trono, todos estavam aguardando o momento em que os selos seriam abertos. João sentia uma expectativa profunda em seu espírito. O destino da humanidade, as tribulações, a luta contra o mal, a promessa de salvação, tudo estava prestes a ser desvelado. Os primeiros selos seriam rompidos e o Apocalipse começaria a se desdobrar diante dos olhos de todos. A cena no céu estava cheia de uma paz inebriante, mas também de uma tensão espiritual, como se tudo o que aconteceu até ali estivesse aguardando o momento culminante. O Cordeiro era digno de abrir os selos, e com ele, o plano divino para restaurar todas as coisas começaria a ser revelado ao mundo. O silêncio no céu foi interrompido pelo som de um selo sendo rompido. João viu o Cordeiro com mãos firmes e poderosas retirar o primeiro selo do livro. Uma onda de expectativa envolveu a sala celestial, e todos os olhos estavam voltados para o que aconteceria a seguir. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, uma grande voz de trovão ecoou, e João viu um cavaleiro montado em um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco em suas mãos, e uma coroa brilhante foi colocada sobre sua cabeça. Ele partiu, indo de vitória em vitória, conquistando e impondo sua autoridade sobre a terra. João observou o cavaleiro avançando com poder, e ele sabia que este era o início das grandes tribulações que marcariam os últimos tempos. Este cavaleiro, com sua coroa, representava uma luta espiritual crescente, um conflito que se desenrolaria entre as forças do bem e do mal. João sentiu o peso da revelação. A luta pela verdade começava a se intensificar. As forças do mal, que por tanto tempo haviam trabalhado nas sombras, agora seriam manifestadas de forma visível. A humanidade se veria forçada a escolher entre a verdade de Cristo e a falsa paz do engano. O cavaleiro no cavalo branco não era apenas uma representação de vitória, mas também um símbolo das provações que os fiéis teriam que enfrentar em um mundo onde a verdade seria cada vez mais desafiada. Após o rompimento do primeiro selo, o segundo foi quebrado, e quando isso aconteceu, um outro cavaleiro surgiu, desta vez montado em um cavalo vermelho. Seu poder era imenso, e em sua mão estava uma grande espada, pronta para ser empunhada. Ele foi autorizado a tirar a paz da terra, fazendo com que as pessoas se matassem umas às outras. O sofrimento da humanidade se intensificaria, e a guerra seria espalhada por todos os cantos do mundo. João viu o caos que a violência e o ódio causariam. A guerra, um reflexo das profundas batalhas espirituais travadas no coração dos homens, aumentaria em intensidade. Aqueles que antes eram amigos, agora seriam inimigos, e o povo de Deus, no meio dessa guerra espiritual,
enfrentaria enormes provações. A paz seria retirada, e somente aqueles que mantivessem firme sua fé em Cristo resistiriam às tentações do mal. João, cheio de compaixão, observava o sofrimento que viria com o rompimento do segundo selo. A destruição da paz e o aumento da violência era algo que ele sabia que a igreja teria que enfrentar, mas ao mesmo tempo, ele também sabia que a vitória final seria de Cristo. A força do Cordeiro garantiria que, apesar da dor e da perda, a salvação ainda seria possível para aqueles que permanecessem fiéis. O terceiro selo foi aberto, e João viu mais uma vez uma cena dramática se desenrolar diante de seus olhos. Um cavaleiro apareceu, montado em um cavalo negro, e ele segurava uma balança. A balança simbolizava o peso da escassez, da fome e da miséria. A visão do cavaleiro negro era um reflexo da crise espiritual que a humanidade enfrentaria. A fome, tanto física quanto espiritual, tomaria conta do mundo, e os corações das pessoas seriam preenchidos por um vazio imenso. As necessidades materiais seriam tão grandes quanto as espirituais, e muitos seriam levados a questionar o propósito da vida. A balança, que pesava a comida e os recursos do mundo, mostrava a grave escassez que afetaria os justos e injustos. João viu que muitos seriam enganados pela falsa promessa de satisfação mundana, mas a verdadeira fome, a fome de justiça e de Deus, não seria saciada por nada além da palavra do Senhor. Os cristãos seriam desafiados a manter sua fé no meio da escassez, a confiar em Deus para suprir suas necessidades e a não se entregar à tentação do materialismo ou da idolatria. O quarto selo foi aberto, e um cavaleiro apareceu, montado em um cavalo amarelo. Este cavaleiro era chamado de Morte, e o Hades o seguia de perto. Ele tinha autoridade sobre um quarto da terra, para matar com espada, fome, peste e pelas feras da terra. A morte, a consequência final do pecado, se espalharia por toda a terra, levando aqueles que se afastaram da verdade de Deus à destruição. João viu como a morte, como resultado do pecado, tomaria conta do mundo. O sofrimento e a morte se tornariam os maiores inimigos da humanidade. E muitos se questionariam sobre a justiça de Deus. Mas João sabia que a vitória sobre a morte já estava garantida na cruz de Cristo. Ele sabia que, embora a morte parecesse dominar o mundo, a ressurreição de Cristo traria a verdadeira esperança de vida eterna para aqueles que permanecessem fiéis. No momento seguinte, João viu algo ainda mais profundo. As almas dos mártires, aqueles que haviam sido mortos por causa de sua fé em Cristo, clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? João viu a intensidade da perseguição e o sofrimento daqueles que haviam dado suas vidas pela verdade de Cristo. Deus, então, lhes deu vestes brancas e disse-lhes que aguardassem um pouco mais, pois ainda faltavam mais servos de Deus a serem martirizados. Essa cena tocou profundamente o coração de João, pois ele entendeu que, embora o sofrimento e a morte parecessem ter o último palavra, o Senhor estava ouvindo o clamor dos justos e, no tempo certo, traria a vingança divina contra os ímpios. Com o rompimento do sexto selo, João viu um grande terremoto. O sol se escureceu, a lua se tornou como sangue e as estrelas caíram do céu. O céu se recolheu como um rolo e as montanhas e ilhas se moveram de seus lugares. Os reis, os poderosos, os ricos, os escravos e os livres, todos se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, clamando: Caí sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O terror do julgamento de Deus foi palpável na visão de João, mas ao mesmo tempo ele sabia que essa era a realidade final que viria sobre os ímpios. O juízo estava próximo, e ninguém poderia escapar da ira de Deus. A humanidade que se voltara para o pecado e o mal, agora enfrentaria o juízo divino. A justiça de Deus seria feita, e o mal seria erradicado para sempre. João, apesar de ver toda a destruição e o sofrimento que viriam, não perdeu a esperança. Ele sabia que, apesar do juízo iminente, aqueles que haviam sido selados pelo Senhor estariam protegidos. O plano de Deus, embora dramático e intenso, traria a vitória final sobre o mal, e os fiéis seriam recompensados com a vida eterna. Quando o sétimo selo foi rompido, um profundo silêncio tomou conta do céu. João sentiu um peso espiritual imenso, como se toda a criação estivesse aguardando o que estava prestes a acontecer. Havia uma expectativa, uma pausa celestial,
antes de que a última fase da grande revelação começasse. O silêncio durou cerca de meia hora, mas parecia uma eternidade, pois o universo inteiro estava tenso, esperando o próximo movimento de Deus. Neste momento, João viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. O silêncio foi quebrado pelo som de um anjo que se aproximou do altar com um incensário de ouro, cheio de incenso. O incenso representava as orações dos santos, e quando o anjo colocou o incenso sobre o altar, o fogo queima no altar, e a fumaça se ergue em direção ao céu. Com isso, as orações dos justos foram levantadas diante de Deus. Cada clamor, cada pedido de justiça, cada súplica dos fiéis estava agora sendo levado ao trono do Senhor, e era como uma oferta suave, agradável aos seus ouvidos. O anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e o lançou à terra. Quando ele fez isso, houve trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. A terra estremeceu e toda a criação pareceu reagir ao julgamento iminente de Deus. A ira de Deus começava a se manifestar de forma visível, com sinais que anunciavam os juízos que seriam derramados sobre a terra. João observou como os 7 anjos com suas trombetas se preparavam para tocar. Cada um deles estava prestes a anunciar uma série de calamidades que atingiriam a terra e toda a humanidade. O suspense aumentou e o apóstolo sentiu o peso da responsabilidade de testemunhar aquilo. Ele sabia que o mundo nunca mais seria o mesmo após os juízos de Deus, mas também sabia que esses juízos eram necessários para purificar a terra do pecado e da iniquidade. O primeiro anjo soprou sua trombeta, e granizo e fogo misturados com sangue caíram sobre a terra. O fogo devorou uma parte da terra, queimando a vegetação, árvores e toda a relva verde. A terra foi destruída, e a humanidade, que por tanto tempo havia rejeitado a Deus, agora enfrentava o juízo do Senhor sobre sua terra. O segundo anjo soprou sua trombeta, e algo como uma grande montanha em chamas foi lançada no mar. O mar se transformou em sangue, e a terceira parte das criaturas marinhas morreu, juntamente com os navios que afundaram. O julgamento de Deus estava se tornando cada vez mais claro. O mundo estava sendo destruído, e os homens começavam a ver que as promessas de julgamento feitas ao longo dos séculos estavam finalmente sendo cumpridas. O terceiro anjo soprou sua trombeta, e uma grande estrela caiu do céu chamada Absinto. Ela caiu sobre as fontes das águas, tornando-as amargas, e muitos homens morreram por causa da amargura das águas. A humanidade, já enfrentando dificuldades imensas, agora se via em um sofrimento físico e espiritual crescente. A água, símbolo de vida, agora trazia a morte. A terra estava se consumindo, e os homens, em sua teimosia, continuavam a se afastar de Deus. O quarto anjo soprou sua trombeta, e o sol, a lua e as estrelas foram feridos, fazendo com que a terceira parte deles fosse obscurecida. O dia perdeu 1/3 de sua luz, e a noite também perdeu 1/3 de sua escuridão. O mundo agora parecia um lugar desolado, como se a criação estivesse se despedaçando. A luz do Senhor, que sempre guiou o homem, agora parecia distante, e a escuridão se espalhava sobre a terra. No meio dessas catástrofes, João viu um anjo voando no meio do céu, proclamando em alta voz: "Ai, ai, ai dos que habitam na terra", por causa dos outros toques de trombeta que os 3 anjos ainda têm de soar. O aviso foi claro: o pior ainda estava por vir. O sofrimento da humanidade estava apenas começando, e os juízos de Deus seriam mais intensos à medida que os anjos continuassem a tocar suas trombetas. João sentiu uma angústia profunda ao ver as revelações diante de si. Ele sabia que, ao mesmo tempo em que esses juízos eram necessários para purificar o mundo do mal, eles representavam também o sofrimento dos pecadores que se recusavam a se arrepender e se voltar para Deus. Mas ele também sabia que, após os juízos, viria a redenção. Deus sempre cumpriria suas promessas, e a justiça seria feita. A humanidade estava agora em um ponto crítico. O juízo de Deus estava se cumprindo, e a terra estava sendo lavada pela dor e pela destruição. No entanto, para aqueles que permanecessem fiéis, uma promessa de salvação e paz eterna aguardava. O sexto anjo se preparou para soar sua trombeta, e João sentiu um arrepio percorrer sua alma. Ele sabia que os juízos de Deus estavam atingindo um nível ainda mais profundo de destruição e sofrimento, um clamor divino que anunciava o fim dos tempos. Quando o sexto anjo tocou sua trombeta, uma voz saiu do altar, dizendo:
solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. João observou com grande intensidade enquanto os 4 anjos que estavam preparados para o momento final foram libertados. Esses anjos haviam sido reservados para aquele instante, com a missão de matar a terça parte da humanidade. Eles eram seres poderosos, cuja autoridade para cumprir o juízo de Deus sobre a terra estava agora sendo ativada. O exército de anjos estava pronto para agir, e a humanidade se aproximava de um momento de grande tribulação. Os 4 anjos foram soltos, e ao mesmo tempo, João viu um exército imenso, como uma enorme multidão de cavaleiros. O número dos cavaleiros era impressionante, 200 milhões. Suas montarias eram de uma aparência aterradora, com cabeças de leão e caudas de serpente. As caudas dos cavalos tinham a aparência de cobras venenosas, que causavam a morte. O terror e o sofrimento se espalhavam por onde quer que passassem. A destruição foi imensa. A terça parte da humanidade foi morta, não pela espada, mas pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca das montarias. A visão foi apocalíptica, como se o próprio inferno estivesse sendo desatado sobre a terra. Os homens que sobreviveram a essa tragédia, no entanto, não se arrependeram de seus pecados. Eles continuaram a adorar os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podiam ver, ouvir, nem andar. A humanidade, cegada por seu próprio pecado, não se voltou para Deus, mesmo diante da morte iminente. João, com o coração apertado, viu como a maldade da humanidade persistia. Mesmo diante de tais juízos, os homens não se arrependiam, não pediam perdão e continuavam a seguir seus caminhos de iniquidade. O juízo de Deus se abatia sobre eles, mas o orgulho e a dureza de coração os impedia de se curvarem diante do Senhor. Após o apocalipse de destruição e morte, o cenário mudou. João observou a preparação do grande evento que estava prestes a acontecer. As 7 taças do furor de Deus estavam prontas para serem derramadas sobre a terra. Esses juízos finais viriam com grande poder, e a humanidade estava prestes a encarar o ponto culminante da ira divina. No entanto, antes que as taças fossem derramadas, João foi levado novamente em espírito para uma visão celestial, onde ele viu uma multidão imensa, que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estavam diante do trono de Deus e do Cordeiro, vestidos de branco e com palmeiras nas mãos, clamando em grande voz: "Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro." João ficou maravilhado com aquela visão. Aqueles que haviam superado a grande tribulação estavam agora na presença de Deus, adorando-o com grande alegria e reverência. Eles haviam sido lavados no sangue do Cordeiro e agora, no céu, estavam seguros, livres da dor, do sofrimento e da morte. Eles cantavam louvores ao Senhor por sua misericórdia e salvação, sabendo que, embora o sofrimento tivesse sido grande, a recompensa e a vitória eram eternas. O anjo que estava com João explicou-lhe: "Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles haviam enfrentado o mal e as dificuldades do mundo, mas com sua fé venceram. Eles estavam agora na presença de Deus, onde não haveria mais fome, nem sede, nem calor escaldante. Deus os protegia, e o Cordeiro os guiava para fontes de águas vivas, onde suas lágrimas seriam enxugadas para sempre." Enquanto a visão se desenrolava, o anjo também falou sobre o julgamento final. Ele revelou a João que, apesar de toda a destruição e sofrimento, aqueles que permanecessem fiéis à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus seriam recompensados com vida eterna. O Cordeiro que venceu o pecado e a morte agora seria o Rei eterno, e com ele os justos reinariam para sempre, sem mais tribulação, sem mais dor. O tempo de sofrimento estava chegando ao fim e o juízo de Deus se aproximava de seu clímax, mas havia uma esperança que nunca seria tirada: a salvação dos fiéis. O reino de Deus, prometido desde o princípio, estava prestes a se revelar em sua totalidade, e os que perseverassem até o fim seriam redimidos. João, contemplando essa visão celestial, sentiu uma paz profunda. A humanidade havia enfrentado as maiores dificuldades e juízos, mas a promessa de Deus se cumpriria. A salvação era garantida para os que permanecessem fiéis, e o reino de Deus seria estabelecido na terra. O momento da ira de Deus estava chegando ao seu auge. O grande juízo final
estava prestes a se manifestar através das taças do furor divino, um castigo inevitável sobre aqueles que haviam rejeitado a sua graça e persistido no mal. João, com o coração apertado e o espírito cansado pelas intensas visões que havia presenciado, viu os 7 anjos se aproximando com as 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que seriam derramadas sobre a terra. O céu estava agora repleto de uma atmosfera de reverência, e os 4 seres viventes se prostraram diante de Deus, louvando-o por sua justiça. Amém, aleluia, cantavam, pois sabiam que a justiça divina estava prestes a ser completada. A terra, que por tanto tempo havia sido corrompida pelo pecado, agora enfrentava o peso das consequências de sua iniquidade. As taças estavam prestes a ser derramadas e nada mais poderia impedir o cumprimento dos planos de Deus. O primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e uma úlcera maligna e dolorosa se espalhou sobre todos os que tinham a marca da besta e adoravam sua imagem. A dor e o sofrimento eram intensos, como um reflexo da alma corrompida daqueles que haviam se afastado de Deus. A humanidade, que uma vez rejeitou a graça e a misericórdia divina, agora experimentava o preço de sua escolha. A marca da besta, símbolo de uma aliança com o mal, trouxe sobre seus portadores o castigo divino. João, com os olhos fixos nas revelações, viu a angústia dessas almas, mas sabia que era tarde demais para arrependimento. O juízo de Deus, que por tanto tempo havia sido adiado pela paciência divina, agora se derramava com toda a sua intensidade. O sofrimento era inevitável para aqueles que tinham se entregado ao pecado e à rebelião contra Deus. O segundo anjo derramou sua taça sobre o mar, e ele se transformou em sangue, como o de um morto. Toda a vida marinha morreu, e o mar se tornou um lugar de destruição. A água, que sempre foi símbolo de vida e purificação, agora se tornava um agente de morte, refletindo a corrupção do mundo e a falta de arrependimento dos ímpios. O juízo divino estava, mais uma vez, alcançando toda a criação, e a terra parecia estar sendo purificada do mal que a corrompia. Com a visão do mar transformado em sangue, João sentiu que o pecado da humanidade estava sendo refletido na destruição daquilo que Deus havia criado para ser bom. O que antes era belo e cheio de vida, agora se tornava um reflexo da morte e da decadência que haviam se espalhado por toda a terra. O terceiro anjo derramou sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e elas também se tornaram em sangue. João ouviu um anjo declarar: Justo és, ó Senhor, que és e que eras o Santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, pois são dignos disso. A água, fonte de vida, agora se tornava sangue, como uma resposta ao derramamento de sangue inocente que os homens haviam causado ao longo dos séculos. O sofrimento agora era completo. As fontes de vida haviam se transformado em uma manifestação de julgamento, refletindo a gravidade dos pecados cometidos pela humanidade. Não havia mais lugar para fuga. O juízo divino havia alcançado cada canto da terra, e os ímpios não poderiam mais escapar da ira de Deus. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e o sol foi intensificado de tal maneira que queimou os homens com grande calor. O calor do sol se tornou insuportável, e as pessoas blasfemaram contra Deus, dizendo: queimados com grande calor, não se arrependeram das suas obras. Mesmo diante da dor extrema, os homens continuaram a rejeitar Deus e a sua justiça. Eles se voltaram contra ele, com seus corações endurecidos e cegos pela dor. João observou como, em sua arrogância e incredulidade, aqueles que haviam escolhido o caminho do mal se negavam a se arrepender. O juízo de Deus, ainda que justo, era rejeitado por aqueles que insistiam em seus pecados. E assim, a terra se tornava cada vez mais desolada, com a humanidade se aprofundando em sua própria destruição. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi coberto por trevas. As pessoas se mordiam de dor e blasfemavam contra Deus por causa das suas dores e úlceras, mas não se arrependeram de seus atos. A besta, símbolo do anticristo, que havia enganado as nações com seu poder e mentiras, agora via seu império de trevas ser desfeito diante da ação de Deus. As trevas que cobriam o reino da besta refletiam a cegueira espiritual de seus seguidores, que mesmo diante do juízo, continuavam a rejeitar a luz divina. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram,
preparando o caminho para os reis do Oriente. João viu 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Esses espíritos, cheios de engano, foram enviados para reunir os reis da terra para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. João observou a manifestação do engano, o poder das forças do mal reunindo suas forças para o grande confronto final. As nações se preparavam para lutar contra Deus, ignorando completamente sua soberania e autoridade. O espírito de rebelião, alimentado pelas forças das trevas, estava em plena ação, preparando o cenário para a última batalha entre o bem e o mal. O 7º anjo derramou sua taça no ar, e uma grande voz saiu do templo do céu, dizendo: "Está feito." Seguiu-se um grande terremoto, como nunca antes houvera. As cidades das nações caíram, e a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus, para que recebesse o cálice do vinho da ira de Deus. Toda a ilha foi retirada, e as montanhas não mais existiam. Uma grande tempestade de granizo, com pedras de peso gigantesco, caiu do céu sobre a terra. A humanidade, finalmente confrontada com o poder de Deus, estava sendo trazida ao fim de sua resistência. O juízo final era irreversível, e a promessa da justiça de Deus estava sendo cumprida. O sofrimento daqueles que haviam rejeitado a verdade e persistido no pecado agora atingia seu auge. João, com o coração tomado pela intensidade da visão, sabia que, depois de tanto sofrimento e destruição, o fim do mal estava próximo. O triunfo de Cristo e a vitória dos fiéis estavam prestes a ser revelados. Mas, antes disso, o mundo enfrentava sua última prova. João viu uma grande vitória espiritual se aproximar. Mas, antes disso, o peso da ira de Deus seria finalizado, como uma catástrofe inevitável que prepararia a humanidade para o triunfo do Senhor. O mundo estava prestes a enfrentar o clímax de sua decadência, mas as visões de João mostravam que, mesmo em meio ao juízo e à destruição, havia uma promessa eterna de redenção para os fiéis. Enquanto o anjo derramava a última taça da ira de Deus sobre a terra, João viu uma outra grande e grandiosa visão: a vitória final de Deus sobre o mal e a restauração do seu reino. No céu, uma grande multidão, composta por todos os redimidos, estava de pé diante do trono e do Cordeiro. Eles estavam cantando um cântico novo, um cântico de louvor e adoração a Deus, porque haviam vencido a besta, a sua imagem e o número de seu nome. João viu os que tinham superado a grande tribulação e estavam agora livres de toda dor e sofrimento, celebrando a vitória definitiva de Deus. Eles estavam vestidos de branco, com harpas nas mãos, louvando a Deus com grande alegria e exultação. A terra e o céu estavam agora repletos de louvor a Deus, pois o Cordeiro, com seu sacrifício, havia conquistado a vitória final sobre as forças das trevas e da morte. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Cantavam. A vitória estava consumada e o plano de salvação de Deus havia sido completado como prometido. João, tocado profundamente por essa visão, sabia que a luta que ele havia testemunhado não era apenas entre os homens e as forças espirituais, mas um confronto entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas. O juízo de Deus, embora severo, era justo, pois ele não havia feito nada senão cumprir sua palavra e sua justiça. Os ímpios que rejeitaram a graça divina estavam agora recebendo o fruto de suas escolhas, enquanto os fiéis, que perseveraram em sua verdade, estavam recebendo sua recompensa eterna. Mas antes de a vitória final ser consumada, o cenário mudou mais uma vez, com uma tremenda preparação para a grande batalha que se aproximava. João viu o céu se abrir e os céus estarem envolvidos em glória, como um grande exército celestial pronto para a batalha. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Cordeiro que havia vencido, estava agora montado em um cavalo branco. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. Ele estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. O exército celestial, com vestes de linho fino, branco e puro, seguia-o, montados também em cavalos brancos. Do seu boca saía uma espada afiada, com a qual ele feriria as nações, e ele as governaria com um cetro de ferro. O juízo final estava prestes a acontecer, e a grande batalha entre as forças do bem e do mal estava prestes a ser travada.
O Cordeiro, em sua majestade, iria derrotar de uma vez por todas as forças que se levantaram contra Deus e seu povo. João viu, como em um relâmpago divino, que no coração da batalha final, o maligno, a besta e o falso profeta seriam derrotados. O falso profeta, que havia enganado as nações com sinais e maravilhas, agora seria lançado no lago de fogo, que arde com enxofre. O próprio Satanás, o dragão maligno, que havia causado toda a destruição e engano, seria preso por 1000 anos, sem poder enganar as nações durante esse período. O juízo sobre o mal era final, e a vitória de Deus estava garantida. João sabia que, depois dessa batalha, nada mais poderia ameaçar o reino de Deus, e o mal seria finalmente erradicado para sempre. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, governaria com justiça e paz, e a terra restaurada seria cheia da glória de Deus. Após a grande batalha e a derrota definitiva do mal, João viu algo ainda mais glorioso. A descida de uma nova Jerusalém. Ela vinha do céu, de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. A cidade celestial descia com uma glória indescritível, e sobre ela uma voz forte, vinda do trono de Deus, proclamava: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. A cidade era gloriosa, sem a necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a iluminava. Não havia mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas haviam passado. O Senhor enxugaria toda lágrima de seus olhos, e a paz eterna reinaria sobre a nova terra e o novo céu. A nova Jerusalém seria o lugar de encontro entre Deus e os homens, onde sua presença seria eterna, e todos os que ali habitassem desfrutariam da vida plena em sua glória. E assim, a promessa de restauração que começou no Éden foi finalmente cumprida. O pecado, a dor e a morte seriam erradicados para sempre, e Deus viveria com seu povo, em perfeita comunhão e paz. João, testemunhando essa visão gloriosa, sabia que o fim de todas as coisas estava próximo. O mal, a dor e a separação seriam consumidos, e a vitória de Cristo traria uma eternidade de bênçãos para aqueles que perseveraram até o fim. O triunfo de Deus estava finalmente realizado, e o mundo agora purificado e restaurado viveria na paz do reino eterno. João, agora profundamente tocado por tudo o que havia presenciado, viu a consumação de todas as coisas em uma gloriosa revelação. O fim de todos os conflitos, a vitória eterna do Cordeiro e a restauração de todas as coisas se aproximavam de seu desfecho. A nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, descia dos céus como uma noiva adornada para o seu esposo, um símbolo da união eterna entre Deus e a sua igreja. O som de uma grande voz ecoou do trono, proclamando a chegada do reino eterno de Deus. Eis que faço novas todas as coisas. As palavras de Cristo, que João registrou com reverência, eram mais do que uma promessa. Eram a consumação de todas as promessas feitas ao longo da história. A dor, o sofrimento e o mal que haviam marcado a história da humanidade, agora seriam apagados para sempre, e o Cordeiro que vencera o pecado e a morte reinaria para sempre, trazendo paz e justiça para todos. A velha ordem estava passando, e uma nova criação tomava forma diante dos olhos de João. Deus, agora habitando no meio de seu povo, falou: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. O convite era claro. A salvação e a vida eterna estavam ao alcance de todos, mas apenas para aqueles que perseverassem na fé. As bênçãos prometidas a todos que superassem as tribulações da vida eram agora uma realidade. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, disse o Senhor, reafirmando a herança eterna dos fiéis. João viu que, enquanto a nova Jerusalém descia, havia uma distinção clara entre os justos e os ímpios. Aqueles que haviam se rebelado contra Deus, que haviam escolhido o caminho da impiedade e da idolatria, agora enfrentavam sua condenação final. O juízo de Deus sobre eles era irreversível. A grande Babilônia, a cidade de toda a corrupção e pecado, agora estava destruída como anunciado nas visões anteriores. As visões que João teve sobre a destruição de Babilônia não eram apenas um reflexo de uma cidade corrupta, mas também um símbolo de todas as forças que se opõem a Deus e à sua verdade. A queda de Babilônia
significava o fim das influências demoníacas que haviam corrompido as nações. O juízo sobre Babilônia estava agora completo, e o som de uma grande multidão no céu, louvando a Deus, ecoava pela eternidade. Aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. A cidade que João viu, a Nova Jerusalém, era mais resplandecente do que qualquer coisa que o mundo já conhecera. Sua luz vinha da glória de Deus, e não havia necessidade de sol ou lua. As portas da cidade estavam sempre abertas, e nela não havia mais noite. O templo de Deus estava presente nela, e a presença do Senhor era o maior tesouro de todos. O céu e a terra haviam se unido de uma maneira gloriosa, e os redimidos de todas as nações, tribos e línguas viviam em paz eterna com Deus. A cidade era construída sobre 12 fundamentos, cada um representando um dos apóstolos de Cristo, e as 12 portas eram feitas de pérolas, cada uma representando uma das 12 tribos de Israel. O número do povo de Deus era completo e perfeito, refletindo a totalidade da redenção que Deus havia prometido aos seus escolhidos. João ouviu uma voz forte vinda do trono dizendo: Eis que estou fazendo novas todas as coisas. E ao olhar para aquela cidade santa, ele viu que nada de impuro entraria nela. Não entrará nela coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A cidade seria pura e sem mancha, habitada somente por aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro e que viveriam em comunhão eterna com Deus. Ao olhar para a Nova Jerusalém, João se sentiu como nunca antes. Ele sabia que estava testemunhando o fim da história, o cumprimento das promessas de Deus e a eternidade de paz que aguardava todos os fiéis. A glória de Deus, agora plenamente revelada, iluminava tudo, e a separação entre o divino e o humano havia sido erradicada. Deus estava entre seu povo, e o sofrimento, as lágrimas e as mortes haviam se tornado parte de um passado distante. No entanto, antes que a visão terminasse, João viu uma advertência final. Um anjo lhe mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro. Ao redor do rio estava a árvore da vida, cujas folhas eram para a cura das nações. João sabia que, apesar da grande vitória, o convite à vida eterna estava sempre ao alcance, e aqueles que desejassem beber da água da vida e comer do fruto da árvore da vida deveriam ouvir as palavras de Cristo: Eu venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A visão de João estava se aproximando de seu fim, mas ele sabia que a mensagem que ele havia testemunhado não era apenas para ele, mas para todos os cristãos. A revelação do Apocalipse, que falava de juízos e destruição, também falava da vitória final de Cristo, da restauração de todas as coisas e do reinado eterno de Deus. O mal seria derrotado, a paz seria restaurada e, finalmente, a vontade de Deus seria feita na terra como é feita no céu. E assim, João ouviu a voz do Cordeiro dizendo: Sim, venho em breve. E João, com um coração cheio de esperança, respondeu com fé e confiança: Amém. Vem, Senhor Jesus. Espero que tenham gostado da história. Comentem de onde vocês estão assistindo. Deixem um like e inscrevam-se no canal.